eu tô aqui pra gravar mais um dos meus vídeos pra vocês. E no vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo com o Noinha, que eu achei ele na rua. Nossa, amor. Tá parecendo um Noinha, cara. Não usa boné e tá com essa blusa. Então vamos lá, gente. No vídeo de hoje eu venho trazer o Lucas aqui pra ele contar pra vocês como a gente se conheceu, como que aconteceu toda a curiosidade de vocês, quando a gente se conheceu, quanto tempo que a gente tá junto, vai tirar todas as dúvidas possíveis que a gente conseguir aqui no vídeo. A nossa história é um pouco complicada, se a gente se embolar um pouco e vocês não entenderem, deixa aqui nos comentários que a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Que vai ser um pouco complicado contar pra vocês tudo isso. Mas bora lá pro vídeo. Onde tudo começou. Eu já tinha ouvido falar da Karen. Ouvido? Ouvido é isso aqui, ó. É escutado. Escutado, ouvido. Ouvido. Ah, tanto faz. Tanto faz. A gente não tinha se conhecido pessoalmente, né? Somente pela internet. Eu já tinha visto foto dela, tinha lá no Facebook. Só que assim, a gente nunca teve um contato tão próximo até então, porque na época que a gente se conheceu, tinha terminado um relacionamento com um ex-amigo meu. Né? Amigo assim, né? Conhecido. E eu conheci ela, claro, através do Facebook, da rede social e através dele também. Tinha falado de mim. Calma, gente. Calma, que eu não furei o olho de ninguém. Antes ele era amigo dessa pessoa. Não era amigo, era conhecido. Enfim, continua. E eu namorava esse ser humano. E aí o Lucas era amigo. Foi assim que iniciou tudo. Aí o Karen terminou esse relacionamento e depois de um bom tempo, eu resolvi tomar atitude, né? Chamei ela pra conversar no Facebook. Aí eu falei, oi. Na época que o Facebook tava lá em cima, não, assim, a gente esqueceu alta. de falar quantos anos a gente tinha, né? Porque... Eu tinha 13, 14? 13 pra 14. E ele tinha 14 pra 15. E faz 6 anos que a gente se conhece. Agora, quantos anos a gente tinha? Não faço a mínima ideia. A gente começou a conversar, foi numa noite, eu lembro, já tava tarde já, e eu chamei ela no Facebook pra conversar. E conversa vai, conversa vem, a gente se conhecendo, perguntando de onde ela era, ela perguntou de onde eu era, a gente mora pertinho, né, até a gente comentou na época. Porque, e nem é tão perto assim. Mais ou menos, né? É próximo, comparado a gente que pessoas que namoram à distância. E ela mora em São Paulo. Ah, mas se falar assim, o pessoal fala assim, putz, vai morar do outro lado. Não, gente, pega um ônibus. É divisa praticamente. Pega um ônibus, já tá aqui. É muito perto, é tipo muito perto. Comparado às pessoas que namoram à distância, a gente mora tipo colado um do outro. E isso foi bom, né? Eu já falei, ó, já vi uma oportunidade aí. Mas vamos lá. Aí, conversa vai, conversa vem. Eu lembro que ela falou assim: olha, eu vou ter que sair aqui porque eu tô no computador e minha mãe já tá me chamando pra dormir. Eu lembro disso até hoje. Imagina que horas que não era, né? Era tarde. Eu lembro disso até hoje. Aí ela foi, desligou, né? Eu fiquei a noite inteira pensando, caramba, que legal, que não sei o quê. E fiquei pensando a noite inteira. Quando foi no outro dia, a primeira pessoa que eu pensei assim quando eu acordei foi ela. Eu fui mandar mensagem pra ela no Facebook. Ela demorou pra responder, mas ela respondeu. Acho que na época ela estudava, né? Claro que eu estudava. Você tinha 14 anos. Mas era de manhã ou era tarde? Eu estudava de tarde. De manhã, não é? Não, era de tarde. Eu estudei de manhã por pouco tempo. Eu estudava de tarde. Tinha 14 anos, eu tava na 8ª série. Estava de tarde. Eu entrava a 1 e saía às 18h20, 18h11 quebrado. Isso. E, assim... Se a gente não fosse da mesma igreja, a gente nunca teria se conhecido também, né? Que foi porque, na verdade, por causa da igreja que a gente se conheceu. Amigos em comum no Facebook e apareceu, tipo, solicitação. É o nome dele, o meu nome, tal. E enviou a solicitação, convitinho. Porque a gente era da mesma igreja, né? A gente conheceu, o que trouxe a gente de verdade foi por causa da igreja. E depois disso, a gente resolveu se conhecer pessoalmente, né? Aí foi no dia que eu vim aqui na igreja dela, pra ver ela e participar da reunião também. Eu lembro que cheguei, ela tava na porta me olhando com vergonha, né? Ah, lógico, você só conversa lá no Facebook, ó. Fala de tudo, aí chega a pessoa e assim... Tudo bom? Aí eu lembro que fiquei meio sem jeito, assim, em ver ela, porque, sei lá, ela já era especial pra mim. Aí tá, né? Aí a gente... Foi a primeira vez que a gente se viu. Foi nesse dia, a gente tirou uma foto junto, a gente tem a foto até hoje. Vai estar aqui a foto pra vocês. Passando aí pra vocês essa foto. A primeira foto que a gente tirou? Foi em 2013, 2014. 13, né? Por aí, gente, eu não lembro. Faz muito tempo, faz 6 anos. Eu acho que essa foto tem no meu Instagram, não tem? Tem. Gente, desce lá embaixo, lá embaixo.
tá embaixo no meu Instagram tem. Foi quase no início do meu Instagram. Aí, gente, o que aconteceu? Depois disso, a gente sempre teve muitas brigas, né? Muitos desentendimentos, porque lembrando que nessa hora a gente não estava namorando. Nessa época a gente não estava namorando. A gente não namorava. A gente pretendia namorar, só que a gente, tipo assim, cada igreja tem uma doutrina. Na nossa igreja... Eita! Na nossa igreja, a doutrina é que a gente tem que orar antes de namorar. Como eu falei... Hoje, vocês não estão entendendo. É meu pai, né? Tá vendo? Não, é a Tim, mano. É a Tim mesmo. Então, aí na nossa igreja tem essa doutrina. Como eu falei, cada igreja tem uma forma de agir. Na nossa a gente tem que orar. Nem sempre a gente concorda com isso, tá? Na verdade eu nunca concordei. O Lucas não concordava muito, mas como era doutrina, a gente não ia passar por cima da palavra do que o nosso líder espiritual da igreja tava falando pra gente fazer. Então, tipo assim, a gente ficava nessa. É como se fosse um relacionamento, você só não beija na boca, porque até de anjinho de amor chama, né? E aí nessa época a gente brigava muito, porque o Lucas tinha muito ciúme de mim, porque eu era, tipo, conhecida, né? Tinha uma cabeça muito... Começava por aí, eu era muito conhecida, então tinha muitas pessoas ao redor de mim e ele não gostava muito disso, então ele, tipo, tinha muitos ciúmes. E isso era por causa também da infantilidade, entendeu? Eu era criança, cara, pô, tipo, 13, 14 anos. Nem que a gente queria dar vida direito. Entendeu? Tem gente que hoje em dia é diferente. Hoje em dia tem gente de 13, 14 anos que tem mais mentalidade do que alguém de 20. Mas naquela época lá que a gente tinha 13, 14 anos, não tinha. Eu preciso mostrar a cara do meu irmão pra vocês, cara. Então assim, era como se fosse um relacionamento naquela época. E aí acabou que a gente brigava muito e a gente acabou se separando. Porque meio que a gente tava... Assim, era um namoro virtual escondido, né? Só eu e ela sabia. E outras pessoas, amigos nossos, né, na época. Pessoas íntimas. Tipo assim, nessa época os pais dela não sabiam, né? Mas eles sabem que a gente se conhecia há tanto tempo, conhecia eles também. Só que eles não sabiam que a gente meio que tava junto e não tava. Aí, bom, foi passando os anos, foi passando o tempo, ela se relacionou com outras pessoas, eu também. Que não deu nem um pouco certo, só pra ressaltar. Tanto com ela como eu, né? E a gente, nesse período que a gente namorava, a gente ficava sem se falar. Mas era algo assim que... Sempre a gente dá um jeito de conversar, porque a gente era, tipo, melhores amigos. Mesmo tendo brigas, assim, ele era uma pessoa que sempre me ouvia quando precisava e vice-versa. Às vezes ele vinha conversar do relacionamento dele e eu do meu. Tudo bem, os dois ficavam com um saco desse tamanho que não queria ouvir o outro, mas ouvia porque a gente se gostava. É verdade. E assim, eu já fui noivo também, ela já foi. Eles sabem. E a gente, nesse período, a gente não se falava, né? Primeiro que por um motivo. Meu ex não gostava que eu falava com ele e a ex dele proibia que ele falasse comigo porque já sabia que a gente ia se relacionar. Então, não queria que falasse por esse motivo, mas sempre a gente dá um jeito de conversar, porque, mano, é tipo meu melhor amigo, ele era na época e... Pra quem não sabe, vocês acham que sabem que ele é designer gráfico. Às vezes eu precisava de algum trabalho aqui na igreja quando eu era líder dos jovens, eu falava com ele já fez trabalhos pra mim, então, tipo... Era a única pessoa que fazia a coisa de graça pra mim. Não, e tem um negócio engraçado sobre isso, porque, tipo assim, ela pedia bastante quando foi na época que ela tava noiva. E eu não aceitava, né? Porque eu gostava dela. E, tipo, ela pedia pra mim fazer as coisas da igreja, eu até fazia. Só que ela vinha com coisa de fazer as coisas do casamento, convite de casamento. Convite de chá de cozinha. Ele falava pra mim, eu não sei fazer isso. Cara, mas é impossível. É impossível uma pessoa que trabalha fazendo artes, que trabalha escrevendo letras perfeitas e maravilhosas, não saber fazer um convite de casamento assim, que é mais simples do que as coisas impossíveis que eles fazem. É tipo assim, impossível. Não é a minha especialidade, mas eu sabia fazer. Claro, eu faria pra ela todo o amor. Desde que fosse com ele, né? Desde que fosse com ele. Com outra pessoa, obviamente, que ele não faria. Só que onde que eu ia encaixar isso na minha cabecinha? Pô, eu falava, cara, ele não deve saber mesmo fazer. E pai, tipo, segue o baile e vida que segue, não era? Que aí, né, gente, antes disso acontecer, foi na época que só ela tava noiva. Eu já tinha ficado solteiro. E tudo isso que a gente contou aconteceu quando a gente tava na igreja. Foi uma época que eu terminei meu noivado. Aí eu falei, quer saber, eu não quero... Eu terminei meu noivado, eu falei, quer saber, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber mais de nada, eu vou viver minha vida. Aí foi quando ele se revoltou contra Deus e falou assim, eu vou lá abraçar o Satanás. Não é mesmo? Foi tipo isso.
Porque assim, gente, a gente, tipo, desde os meus 14 anos de idade que eu dedico a minha vida, larguei tudo, larguei família, larguei estudo, dedicava a minha vida à igreja. Ele foi um pastor, cara, na igreja. E isso... Só não foi pastor literalmente porque não teve registro. Porque... Não foi cadastrado. Não era mas ser. Ele era pastor, ele fazia culto, cuidava da igreja, chegou a cuidar da sede regional dos jovens igual eu fiz. Então ele era praticamente o pastor da igreja. E tudo isso, tipo, causa na gente um impacto. E quando você tá começando a montar a sua vida, por exemplo, eu era noivo, né? Eu ia literalmente ser cadastrado como pastor naquele ministério. E eu vi tudo, tipo, desmoronar quando o meu noivado terminou. Se entregou. Aí eu falei, quer saber? Desistiu. Quer saber? Eu não vou cuidar mais dos outros, eu vou cuidar de mim agora. Porque como eu disse, desde os meus 14 anos de idade, um pouquinho antes de eu conhecer ela, eu tinha começado a ir na igreja. E a partir daquele momento a minha vida foi só igreja. Cara, logo depois que ele se separou, que a gente conversava, ele falava pra mim assim, pô, tô com saudade da fulana. Eu falava, tipo, por que você tá falando isso pra mim, cara? Que desnecessário. Logo pra mim. A gente faz coisas pra assim, mim. Eu ficava tipo, nossa, toma vergonha na sua cara. Ela chegava a falar pra você, toma vergonha na sua cara. Ela te deu um pé na bunda, que não sei o que. Enfim, isso não convém. Mas, tipo, ele falava essas coisas pra mim, eu ficava revoltada. Eu falava isso por quê? Porque pra mim, ela pra mim, não era mais nada, entendeu? Porque ela já tava praticamente quase casando.